Queridos, a gente está terminando hoje uma série de reflexões. Nesse mês de outubro, em que o final do ano aproxima, a gente iniciou uma série de reflexões com a comunidade intitulada Simples, e hoje a gente está no último momento dessa reflexão. Então você que é nosso visitante hoje, não fique triste, não fique acanhado, a gente vai fazer um briefing de tudo aqui para todo mundo ficar na mesma página e você não ficar com aquela sensação de que você perdeu uma parte do filme. Nesse momento eu vou pedir para a gente orar junto, tá bom? Vou pedir para você fechar seus olhos, se acalmar, respirar fundo junto comigo e a gente poder concentrar nesse tempo qualitativo aqui em torno da palavra do Senhor. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo que a gente tem tido aqui em comunidade. Obrigado por a gente poder desfrutar dessa vida verdadeiramente familiar que, de alguma maneira, está alinhada com a essência mais pura e fina do Evangelho. Senhor, o Senhor nos redimiu do pecado, nos redimiu da vida sem sentido, mas o Senhor também nos redimiu de uma vida autônoma, de uma vida solitária, de uma vida, Senhor Jesus, individualista, para que a gente possa descobrir o que é caminhar em comunidade. Então, Jesus, nos abençoa agora, nós estamos reunidos aqui, e estamos atentos ao que Teu Espírito está falando ao nosso coração, estamos atentos à obra que o Senhor está realizando no nosso interior, e à medida em que nós formos conversando, que haja discernimento, que haja insight, que Teu Espírito traga percepções importantes para que a gente possa ter uma vida mais simples. Nós oramos assim, simplesmente assim, no nome de Jesus. Amém. A simplicidade é um dos temas mais eminentes do nosso tempo. Só para você entender, eu não sei quem aqui já teve aquele bendito e-mail Yahoo. Quem já teve o Yahoo aqui, .com.br, ou ainda tem? O que é maneiro, né? O Yahoo.com.br é aquele site que você entra e é um portal que tem milhões de coisas, não é? Você entra assim, tem milhões de notícias, milhões de coisas acontecendo. Mas o Yahoo, ele que já foi o líder no seu mercado, ele foi perdendo espaço para um cara que apareceu assim bem pequenininho, mas hoje é um monstro, que é o famoso quem? Google.com. Por que o Google.com é tão maneiro e a gente gosta do Google? Porque quando você digita Google.com, você não é agredido com aquele tanto de informação, tem só um lugarzinho e aí o que você quiser saber, você pergunta para ele. Você fala, notícias do dia, você digita lá notícias do dia, ele vai te dar uma batelada de coisa ali. É um lugar mais simples, é um lugar de menos informação, é um lugar mais sucinto, mais sintético. E qual a importância disso? A gente vê esse texto bacana aqui de Paulo falando aos Coríntios, né? Quero ressaltar, amigos, que o tempo é essencial, não há tempo a perder. Portanto, não compliquem a vida desnecessariamente. Vivam de maneira o quê? Simples. Aonde? No casamento, na tristeza, na alegria, no que for. Isso inclui no trabalho, no dinheiro, na gestão do tempo, nas rotinas, nas compras. Quero que vivam o máximo que puderem, livres de complicações. Paulo está falando ali naquele contexto sobre casamento, mas esse chamado à simplicidade vale para todos nós. Então, qual foi o movimento que nós fizemos aqui nessa série, né? Vamos voltar aqui. A gente fez o movimento de... Volta para mim aí, ô Jesse. Aperta para trás que vai voltar. Aí, mais um. Aí, não tanto. Isso. Agora. Aí, beleza. Para aí. O primeiro movimento que a gente fez foi esclarecer. O que é esclarecer? Às vezes a gente está tão corrido, está tão acelerado que a gente perde o fio da meada da vida. A gente perde o controle das coisas. Fica com aquela sensação de confusão, de estar perdido. Os dias vão passando e a gente continua se sentindo perdido. E a gente continua indo a toda velocidade, mas sem saber para onde. Às vezes a gente corre, mas se alguém fala assim, olha fulano, para onde você está indo? Muitos de nós diremos assim, eu não sei, cara, eu estou todo confuso,
minha vida está toda errada, meu casamento está uma bagunça, minha família está desmoronando, meu relacionamento com os meus filhos é uma porcaria, eu estou perdido na minha profissão, eu estou perdido na faculdade, eu não sei. Mas a gente muitas vezes instintivamente pisa no acelerador. Então o que é esclarecer? É tirar o pé do acelerador, diminuir um pouco e fazer aquela pergunta: aonde eu perdi o fio da meada da minha vida? A segunda pergunta é a seguinte: centralizar. Depois que você descobriu o que está errado, o que não vai bem, o que não está ok, o que está te incomodando, qual é o primeiro impulso que a gente tem? É mãos à obra, é abrir a caixa de ferramentas e sair consertando tudo e todos, sair consertando as pessoas, consertando o casamento. Mas isso muitas vezes não dá certo e a gente, muitas vezes, mais machuca do que ajuda, mais atrapalha do que ajuda. Depois a gente falou sobre escolher, fazer novas escolhas. E hoje nós vamos equilibrar. Isso tudo gera para a gente... Então, aqui está uma recapitulação, né? Do que a gente conversou no primeiro sermão. Onde eu perdi o fio da meada? Qual é a minha responsabilidade em tudo que tenho vivido? É preciso admitir que não estou bem, é preciso ter coragem para assumir. E o que mais? Depois a gente falou sobre centralizar. Antes de qualquer coisa, ir para Jesus. Colocá-lo no centro da minha vida. Fazer o relacionamento com Ele uma prioridade. E evitar a tentação de consertar a vida, os outros e a mim mesmo de forma autossuficiente. O que eu quero dizer aqui nesse ponto? Muitas vezes quando a gente vê que alguma coisa não está bem no casamento, a gente abre a caixa de ferramentas e vamos consertar as pessoas, o casamento, os filhos, a mim mesmo, e assim a gente machuca as pessoas. Assim a gente traz mais mal do que bem. A gente até citou um ditado antigo, né? Pior o emendo do que o soneto. É quando a gente tenta fazer o que é certo, mas a gente acaba de novo atrapalhando ainda mais. O movimento então de escolher é o quê? A partir do meu relacionamento com Jesus, fazer novas escolhas. A gente leu o Salmo 32. Jesus prometendo para mim: estou com você, te darei conselhos, vou te ajudar a fazer novos caminhos. Mas para isso é preciso aprender a ouvir e obedecer, e é preciso aprender a arrancar velhas escolhas e plantar novas escolhas. E sobre o que especificamente que a gente vai falar hoje? A gente vai ler um texto nesse livro aqui, que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículos 15 a 18. Eu vou pedir para você ir para lá comigo. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 15 a 18. Eclesiastes 7,15. De 15 a 18. Tudo bem? Amém? Joia, vamos junto. Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Vamos ler o versículo 16, todos juntos, e o 17, vamos lá? Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Aí no versículo 18 ele conclui assim: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Então veja bem, o livro de Eclesiastes, o título dele no original em hebraico é Kohelet. Kohelet quer dizer um pensador, um falador, um pregador que conversa com uma galera como a gente está fazendo aqui agora. Quais são as ideias? As ideias do pregador do livro de Eclesiastes são ideias que você for ler o livro, é um livro muito ácido, chega a ser pessimista, chega a ser sarcástico, é um livro controverso da Bíblia. Se você fala assim, olha Jefferson, eu nunca li a Bíblia, eu quero começar a ler a Bíblia, um bom conselho é, não comece por Eclesiastes. Por quê? Porque Eclesiastes, ele tem uma tensão com o livro de Provérbios. O que o livro de Provérbios faz? O livro de Provérbios diz assim, plante hoje e amanhã você colherá.
Seja justo e Deus abençoará a sua vida. Abandone o mal e você vai ficar bem. Porque o livro de Eclesiastes é o tipo de sabedoria prática da vida. Só que o livro de Eclesiastes, ele está numa tensão com o livro de Provérbios. Por quê? Porque ele traz aquelas exceções da regra. O que a gente leu no versículo 15? Conheci um cara que era muito bom, mas morreu novo. É o contrário do que Provérbios diz. Ele diz outra coisa. Conheci um cara que era um traste, mas ele viveu até 100 anos de idade. Provavelmente era político. E não morreu. Não morreu. Todo mundo esperando o cara morrer. Ele não morreu. Aí, rapaz, agora que eu lembrei que meu sogro é político. Cadeira, viu, amor? Isso não inclui meu sogro amado, dileto, precioso. Então é o seguinte, o que Eclesiastes... Só do olhar da minha esposa eu já peguei, já. Manjou, né, mano? Manjou, né? Ó, só do olhar da varoa eu já senti um arrepio. Então veja bem. O cara de Eclesiastes, ele tem um olhar simpático para essas exceções da regra. Ele olha para esses quadros esquisitos. E ele então esculpe esse trecho daí do livro, que é famoso. Mas veja bem, ele está dizendo que nem sempre é uma relação de causa e efeito. Tipo, seja bom e tudo vai dar certo. Ele está questionando isso. Nem sempre quando a gente faz o bem, a gente colhe o bem. Você já teve a experiência de fazer o bem lá no seu trabalho e isso acabar atingindo alguém e essa pessoa se voltar contra você? Você já teve a experiência de tentar fazer o certo e sofrer por isso? Você sabe que essas coisas acontecem. Podem não compor a regra, mas certamente são uma exceção que é possível, que acontece. Ele está dizendo assim, olha, o sábio morreu cedo, o ímpio morreu novo. Mas o tom do versículo 16 é assim, mas mesmo assim, isso não é motivo para a gente viver uma vida louca. Isso não é motivo para a gente viver erradamente. Aí ele diz assim, não seja nem exageradamente uma coisa, nem exageradamente outra coisa. No versículo 18, ele fala que o temor do Senhor nos afasta dos extremos. Tudo que está no extremo é perigoso. Tudo que está no extremo dança no abismo. No entanto, aí ele fala assim, o sábio, ele encontra o equilíbrio na vida. Vive com flexibilidade e sabedoria diante da vida. Agora veja bem, tem um versículo aí que é interessante, que é o versículo 17. O versículo 17 é claro, mas como interpretar o versículo 16? O versículo 16 diz assim, não seja exageradamente sábio, não seja demasiadamente justo. Está parecendo que ele está falando para a gente assim, seja assim, não seja muito certinho não. Faz alguma coisa errada uma vez por semana, duas, dá uma mesclada, né? Um dia bom, um dia ruim, fica ali, né? Só que também não é este o contexto. Se a gente ler o versículo 20, que diz que não há nenhum homem que sempre faça o bem, não há ninguém que não peque, a gente poderia interpretar o tom desse versículo como sendo irônico, dizendo assim, não fique se achando demais. Não pense que você é a bala que matou o Kennedy. Não seja o dono da verdade, não seja o Senhor perfeito. Agora vamos dar uma amarrada nisso daqui. O sábio está dizendo, evite de um lado o orgulho, ser aquela pessoa arrogante que acha que é dono da verdade, que sabe de tudo, que é o perfeito, e não seja ímpio também. Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente encontra eco dessas ideias? Eu acredito que sim. O versículo 16, com o restante do texto, reforça o ensino de Jesus, precavendo os discípulos do farisaísmo, autossuficiente por um lado, e de um estilo de vida perverso e imoral do outro. Jesus, ele reprovou as pessoas que viviam de maneira imoral, ímpia no seu tempo. Mas Jesus igualmente reprovou os fariseus que se achavam os donos da verdade e melhores do que os outros, porque cumpriam uma série de obrigações religiosas. Jesus não fechava com os fariseus. Jesus desaprovou o espírito de superioridade, de arrogância e de prepotência dos fariseus. Esse ensino também se ecoa no ensino de Paulo, quando ele ensina aos Gálatas dizendo, se afastem do legalismo e se afastem também da vida imoral. Não imitem os fariseus e não imitem os imorais. Ou seja, nos afastarmos tanto dessa pretensa dessa superioridade, quanto da vida sem Deus.
Então veja bem, qual é o ponto da nossa conversa de hoje para a gente poder avançar para o final? Uma vida de equilíbrios. Se você olhar para a Bíblia como um todo, você vai encontrar a noção de equilíbrio em toda a ética cristã. E se você olhar para fora da Bíblia, você vai encontrar o mesmo princípio de equilíbrio. O que quer dizer isso na vida prática? Quando Aristóteles escreveu a sua ética, ele escreveu sobre um conceito chamado meson. Ele disse assim: aonde está a verdadeira virtude? A verdadeira virtude está no ponto central da vida, está no equilíbrio das coisas. Aí ele começa a falar, por exemplo, sobre uma aplicação de coragem. Ele fala assim: o que é coragem? Coragem é quando eu luto do lado mais forte. Um exército de 1000 contra 10 pessoas, ele fala: não, isso não é coragem. Coragem é quando eu não vou para a guerra e me acovardo, ele fala: não, isso não é coragem. Mas ele fala assim: e se eu estiver com uma espada na mão no meio do ermo contra 100 homens, eu tenho a opção de me render e de lutar. Ele diz: isso não é coragem. Lutar não seria corajoso, seria estúpido. Seria uma morte desnecessária. Seria falta de sabedoria. A vida tem que ser vivida com equilíbrio. Nada demais faz bem. Se você acompanhar a ética do Novo Testamento, Paulo vai dizer assim: eu posso todas as coisas, mas ser cativo, ser prisioneiro dessas coisas é que não me convém. Não me convém ser refém de nada dessas coisas. Quando a gente olha para essa ética bíblica, a gente vê como é que a noção de equilíbrio é importante na Bíblia. O que é equilibrar? Conselho de Provérbios: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Quando nós lemos Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como aplicar essas ideias no todo da nossa vida? Como é que a gente pode se apropriar delas? O que é equilibrar? Equilibrar é criar. Vamos ler juntos aquela primeira frase ali? Vamos lá? Criar intencionalmente um ambiente de sustentabilidade, no qual eu possa ter equilíbrio para fazer e manter novas escolhas. É atuar de maneira intencional em aspectos periféricos e detalhes com o objetivo de fortalecer o processo de mudança. Então, vou explicar agora o que eu quero dizer. Deus nos criou com um corpo físico. Deus nos criou com o nosso mundo interior, a nossa vida emocional. Deus nos criou com a nossa capacidade espiritual e com a nossa vida relacional. Deus nos criou para que nós tenhamos equilíbrio em cada uma dessas áreas. Quando nós temos equilíbrio físico, emocional, espiritual e relacional, a nossa vida prospera, nós nos sentimos bem, nós sentimos que nós estamos ok, a vida tem uma alegria nela. Mas muitas vezes, por causa da pressão da vida urbana, nós vivemos em desequilíbrio no corpo. Nós estamos sempre cansados, nós temos problemas de saúde. Nós muitas vezes, por causa dos conflitos da vida, nós vivemos desequilibrados emocionalmente. Nós temos níveis altos de estresse, níveis altos de ansiedade. Nós temos luto não processado dentro de nós, tristezas que nós não choramos. Muitas vezes, a nossa vida espiritual não tem equilíbrio. Nós estamos vazios, nós estamos nos sentindo sem vida interior, nós estamos vivendo sem um alvo. Muitas vezes são os nossos relacionamentos que sofrem com conflitos. Nós nos sentimos solitários no meio das pessoas, nós nos sentimos rejeitados às vezes por elas. Quando essas coisas acontecem, um problema vai se engatilhando no outro e nós nos sentimos desequilibrados. Aquilo que a gente muitas vezes não entende é o seguinte: tem muita gente que diz assim: pastor, eu tenho um problema, eu não consigo orar. A minha vida espiritual não vai para frente porque eu não consigo orar. Eu falo assim: tudo bem, meu irmão, vamos discernir aqui o que está acontecendo. Por que você não consegue orar? Ah, pastor, porque quando eu vou orar, eu estou tão, não sei, acho que frio espiritualmente, que eu durmo. Sabe o que o Dallas Willard fazia nos seus seminários? Ele botava todo mundo para dormir o dia inteiro. Porque nós trazemos tanto cansaço da vida e da correria,
que às vezes quando a gente senta para ler a Bíblia a gente dorme, mas não é porque a gente está com o coração duro para Deus, não é porque a gente está indiferente a Ele, mas é porque o nosso corpo, cara, está massacrado. A gente vai para o trabalho, acorda às 5 horas da manhã, se desbarranca para o Rio de Janeiro, volta com o trânsito, com o cansaço, com o calor, chega em casa, faz as compras, lava a roupa, cuida do filho, no final de semana faz uma pós-graduação, no domingo faz compra, cuida da casa, chega na segunda-feira, começa tudo de novo. O nosso corpo vai ficando solapado. Isso afeta o nosso casamento, porque quando a gente chega em casa, a gente está estressado, a gente não consegue resolver os problemas com a mente arejada, com um coração generoso. A gente está, cara, destruído, e isso vai destruindo, é como um dominozinho, você bate no primeiro, mas como tudo na vida é tão amarrado, uma coisa afeta a outra. Quando a gente não está bem emocionalmente, por exemplo, meu irmão, isso afeta as nossas relações. Você acha que alguém que está se sentindo rejeitado, ansioso ou culpado, envergonhado, tem habilidade social para entender, para dialogar, para construir? Não tem. A gente senta para TDR, vai sair o quê? Vai sair briga, não vai sair coisa boa. O problema é a relação? Acabou o amor? Não. Talvez, cara, você tenha que resolver o seu mundo interior. Talvez você tenha que aprender a chorar, a pedir ajuda. Então veja bem, para a gente amarrar, eu quero trocar algumas ideias bem práticas aqui. Com relação ao nosso equilíbrio físico, nós cristãos, nós vemos o corpo de maneira muito positiva. Nós não vemos o corpo como uma carcaça que vai ser corroída pelo tempo, não, nós vemos o corpo como um dom de Deus, um presente de Deus, templo do Espírito. Então vamos ler aquela frase ali, cuide bem do seu... Agora eu vou desafiar todo mundo a ler em voz alta essa próxima frase comigo. Vamos lá. Glória a Deus! Aleluia! Eu pratico isso todo dia, bastante. Meu irmão, foi-se o tempo em que eu tinha vergonha de dormir, ou culpa por dormir. Não tenho. E se você tem, não tenha. Se você foi criado numa família em que dormir é pecado, meu irmão, deixe isso para trás, vá para frente. O seu corpo precisa de descanso. Agora eu quero ver vocês lerem de novo bem para fora. Vamos junto. Todo mundo agora? Meu irmão, botar um tênis, meu irmão, e botar o corpinho para suar também não é pecado. Jesus não vai ficar triste com você. Viu? Pode ir para academia, contanto que você não, olhe as coisas que não deve olhar lá, Jesus te abençoe. Mas fazer atividade física não é pecado. Cuide bem do seu corpinho. Foi o corpinho que Jesus te deu. Cuidado com a estafa. Cuidado com o burnout. O que é estafa? É quando você fez tantos saques da sua energia, não é? Tantos saques da sua saúde física que o seu corpo desmorona. Isso é sério. Tem muitos quadros de depressão grave que começam com estafa de tanto trabalho. E o que é burnout? É quando a gente trabalha até o ponto de entrar numa estafa de cunho profissional. Cuidado. Pastores têm deixado todo ano o ministério aos milhares por causa de burnout. Não descuide do seu corpo, cuide do seu corpo, durma, aprenda a usar bem o seu tempo. E a respeito do nosso equilíbrio emocional. A gente corre tanto, cara, que a gente não tem tempo nem para parar um dia para curtir a deprê da vida. Não é verdade? Não tem dias que a gente fica deprimido? Tem. É normal, cara. Eu estou me sentindo tão triste hoje, acho que isso é falta de fé. Não é não, irmão. A vida tem tristezas, a vida tem luto. Quando a gente perde alguém, a gente tem que chorar. A gente passou uma demonização dos sentimentos complexos, a gente tem que estar sorrindo o tempo todo, porque senão isso testifica contra a nossa fé. Cara, isso é mó piração. Leia os Salmos. No Salmo tem um monte de gente chorando e gemendo aos pés do Senhor, mas chorando e gemendo. Leia o Salmo 22 e você vai ver que o cara está com muita dor, falando assim, Deus, eu estou acabado, eu estou destruído, eu estou mal, me ajuda. A gente tem uma dificuldade enorme de aceitar que não está bem emocionalmente, cara. Sabe por quê? Porque alguém disse em algum lugar que depressão é pecado. Se alguém tem um ataque do coração, um ataque cardíaco, seria inteligente eu dizer para você que você infartou e que isso é pecado? Não.
Se alguém tem um problema no rim, eu vou chegar e falar, eu já sei o diagnóstico, isso é pecado. Meu irmão, depressão é um problema do corpo, é um problema de saúde, a gente tem que lidar com isso com tanta naturalidade, quando se eu tivesse infartado, quando se eu tivesse tido um problema intestinal, quando se eu tivesse um problema de circulação, é normal, é uma coisa normal. Não é pecado ter depressão, meu irmão. Se você tem depressão, está lutando com a depressão, fique tranquilo. Essa culpa você tira da sua lista. Isso não é pecado. Procure um médico, procure tratamento, fique bem. Fique bem. Deus está aqui para te ajudar. Procurar suporte terapêutico também não é pecado. Se você tem um terapeuta que cuida de você, não é pecado. Não porque procurar um psicólogo é falta de fé. Oh, Jesus Cristo, tenha paciência. É sério isso? Meus irmãos, por fim, a gente tem que aprender a orar para cuidar do nosso mundo emocional. Aprender a orar falando para Deus, não aquilo que a gente acha que Ele quer ouvir, mas falando o que realmente tem no coração. Então quando você for orar, fala assim, Deus, eu não estou bem, eu estou mal, eu quero ficar aqui, eu não sei nem o que dizer, mas eu quero chorar. Eu sei que o Senhor não se importa, o Senhor sabe tudo que tem aqui dentro, então fica aqui comigo, vamos chorar juntos, segura na minha mão. Meu irmão, aprenda a chorar com Deus. Aprenda a chorar aos pés de Jesus. As Escrituras dizem que o Espírito Santo de Deus está orando em nós, através de gemidos inexprimíveis. Está orando conosco mesmo quando a gente não sabe orar. E a respeito da nossa vida espiritual? Para a gente ter equilíbrio espiritual, a gente tem que se lembrar que espiritualidade não é necessariamente uma questão ritualística, religiosa ou institucional, mas que nós somos criados para um relacionamento pessoal com Deus e que a nossa alma precisa disso. O que é que nós temos que colocar em ordem? Nós temos que colocar a prática devocional, a leitura diária da Bíblia e a oração. Agora veja bem, o que é espiritualidade? Um místico cristão vai dizer assim, espiritualidade é participar dessa experiência radical de sentir-se amado por Deus. Então o que é cultivar a vida espiritual? É amar a Deus e ser amado por Ele. É quando a gente tem tempo para Ele. E eu quero te dar uma dica, vamos ler essa última frase aqui, vamos lá? Não adianta buscar fora de Deus o que só Ele pode te proporcionar. A nossa geração é uma geração que cultua e cultiva ídolos, cara. O que é um ídolo? É quando a gente espera de alguma coisa aquilo que só Deus pode me dar. Quando a gente pensa assim, se eu tivesse dinheiro eu seria mais feliz, isso é mentira, cara. Se eu encontrasse aquela pessoa maravilhosa, linda, bonita, ele sarado, moreno, nossa, essa pessoa traria sentido para a minha vida. Mentira. É mentira. Se eu encontrasse a profissão perfeita, eu seria feliz. Mentira. Eu trabalho numa coisa que eu adoro, eu amo, e tem dias que eu quero, nem sei o que fazer o que da vida. É verdade, cara. Se você esperar de um relacionamento, do dinheiro, de uma pessoa, do seu cônjuge ou do seu filho, o amor que só Deus pode te dar, você está condenando esse relacionamento ao fracasso e à derrota. Você está plantando para perder, você está cultivando para ser derrotado. Não espere dos outros, nem de nada, aquilo que só Deus pode te dar. E por fim, nossa vida relacional. Quem disse essa primeira frase aqui? Não é bom que o homem esteja só. Quando? Lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim e Deus estava com o homem todo dia ali. Eles eram parceiraços, amigões mesmo, de tomar café junto, assistir jogo do Flamengo, torcer contra o Vasco, tudo isso. Deus estava num relacionamento íntimo com o homem. E ainda assim, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Isso quer dizer que isso que a gente está fazendo aqui é importantíssimo, cara. Cultivar a vida comunitária, cultivar relacionamentos saudáveis com as pessoas. Agora veja bem, quando a gente vai cultivar relacionamento com as pessoas, a gente descobre que ninguém é normal. Ninguém é normal. Não é? A gente fala assim, não, eu sou normal. Eu sou sempre normal, o outro é esquisito.
Então eu quero que você fale para o vizinho assim, ó. Fale para ele, declarando assim, com autoridade, eu sou esquisito. Fala para ele, eu sou esquisito. Eu sou esquisito. Sou esquisito. Não tem problema, mano, eu sou esquisito. Eu ouvi um irmão dizer pro outro assim, você é meio esquisito mesmo. Né? Tem sempre isso. Queridos, olha só. Aprenda a amar as pessoas como elas são. Elas são um bocadinho esquisitas. Mas na visão delas você também então tá tudo tranquilo. A grande questão é que a gente sempre acha que todo mundo tem que ser igual a mim. Tem que gostar do que eu gosto, tem que pensar como eu penso, e aí os conflitos nascem. O seu cônjuge, aí você fala assim, pô pastor, eu tenho um problema no meu casamento, o meu cônjuge é muito diferente de mim. Fala, que bom meu irmão, seu casamento é um casamento rico. Se você não achar que ser diferente é ser melhor ou pior, se você só considerar o diferente como diferente, o seu casamento é muito rico. O problema é que a gente tem sempre aquela cabeça, né? Aquela ideia do Ariano Suassuna, que ele diz assim jocosamente, né? O mundo é dividido em 2 tipos de pessoas, aqueles que pensam como eu e todos aqueles que estão equivocados. Porque ou você pensa como eu ou você está errado. A gente não pode articular a vida assim, queridos. Para a gente ter relacionamentos saudáveis, a gente tem que entender que o outro é diferente. A gente tem que abraçar a loucurinha que ele tem. Né? Desde as loucurinhas mais esquisitas. Que bonito. Que fofura. As hienas master. Então vamos lá, para a gente finalizar. Procure compreender para amar. Estabeleça limite nas relações e lute por esses limites. Uma relação sem limites não é saudável. O seu cônjuge tem que saber até onde ele pode ir e aonde ele deve respeitar o seu sagrado. Os seus filhos têm que ter limite, o seu filho tem que saber até onde ele pode ir e da onde ele não pode passar, sob pena de intervenção, de autoridade. Estabeleça limites nas relações e lute por elas. Por fim, quero dizer o seguinte, aprenda a lavar roupa suja. Toda relação tem roupa suja. Aprenda isso, cara. Aprenda a lavar roupa suja. Quando a gente lava a roupa, ela não acumula. Vou finalizar dizendo o seguinte, equilibrar é identificar e agir nos pontos que contribuem para o meu equilíbrio como um todo, trazendo sustentabilidade para a mudança. Existe algum desequilíbrio que está afetando sua vida? Você e eu podemos fazer 2 coisas, dar desculpas ou podemos agir. O que você acha que é melhor? Se você identificou em um desses 4 pilares algum lugar em que você não está bem, emocionalmente, fisicamente, relacionalmente ou espiritualmente, muito provavelmente esse desequilíbrio nessa área está fazendo mal para você como um todo. Então o que você pode fazer? Você pode entrar numa academia e diminuir o seu peso, lidar melhor com a sua saúde. Essa dor nas costas que você tem há muito tempo, eu tenho dor no ciático, fiquei 1 ano com dor no ciático até procurar alguma maneira de melhorar isso. O que a gente pode fazer para melhorar? Você está com um relacionamento em casa, com o seu casamento, que você jogou muita sujeira para debaixo do tapete, o que você pode fazer, cara, para colocar isso em dia? Você perdeu o contato com os seus filhos, eles se tornaram estranhos dentro de casa, o que você pode fazer para se aproximar dos seus filhos? Há muitos anos que você não vai numa igreja, que você não abre a palavra de Deus, há muitos anos que você não ora a Deus buscando para Ele, né, pedindo para Ele abençoar a sua vida. O que você pode fazer para melhorar isso? O que você pode fazer para lidar melhor com as emoções complexas que você tem sentido? Você precisa ir para terapia. Você precisa separar tempo para pedir ajuda, para alguém te ajudar a processar tudo o que está acontecendo com você. Deixa eu dizer uma coisa para a gente terminar. Eu queria pedir para a Jéssica encerrar a apresentação aí. Muitos casais que eu recebo no meu gabinete, muitas famílias, elas chegam fora de tempo de socorro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o negócio está tão ruim que provavelmente a melhor coisa é colocar uma pedra e uma lápide. Mas se fosse tratado há 1 ano, há 2 anos atrás, se fosse tratado em tempo e não fora de tempo, talvez houvesse uma chance para aquela família.
Meu irmão, eu estou falando com você hoje. Se você não ouviu nada, ouça isso. Deus está falando para você em tempo oportuno. Há tempo para o seu casamento, há tempo para a sua vida, há tempo para a sua saúde, há tempo para o seu filho, há tempo. Mas esse tempo se esgota. Ninguém tem todo o tempo do mundo. Eu não tenho e você não tem. Eu não tenho e você não tem. Nós poderíamos procurar aquela pessoa e pedir perdão em tempo, mas de repente ela faleceu. Nós poderíamos buscar ajuda para o casamento, mas agora nós já passamos do ponto de retorno. Meu irmão, seja sábio, seja inteligente. Não faça isso com você. Não faça isso com as pessoas que você ama. Não faça isso. Você não tem direito de odiar aquele que Deus ama. E quando eu falo isso, eu estou falando de você. Deus ama você. Deus te quer bem. Então por que você não se quer bem? Você não tem direito de odiar a si mesmo, porque Deus te ama. Você não tem o direito de impor a você uma rota de autodestruição, porque Deus te ama. É absurdo o que algumas pessoas fazem na tentativa de se autossabotar, de se destruir. Você não tem direito de se odiar, porque Deus te ama. Jesus disse, João 10:10, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? É vida de verdade. Não é uma cópia barata, não é uma simples representação, não é uma patética ilustração da vida, mas é vida de verdade. É aquele casamento que não é perfeito, mas é casamento para chuchu, é parceragem certa. É aquela relação de pai e filho que não é perfeita, mas é feita de sangue, de suor, de dedicação. É aquela igreja que não é perfeita, não tem pretensão de ser, mas é comunidade cristã na veia. É mesmo. Quando um chora, todos choram. Quando um ri, todos riem. Nós não queremos uma vida de isopor. Eu não quero uma vida de papel. Eu quero vida de verdade. E essa vida Jesus já me deu na cruz do Calvário. Eu quero que você se aposse dela, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, obrigado, de verdade, porque na cruz, Jesus, você suportou esse fardo imenso chamado morte. Morte, Jesus, é quando as coisas se decompõem, é quando a separação. Morte é quando coisas preciosas se quebram e não voltam. Morte. Mas Jesus, ao terceiro dia, o Senhor foi ressurreto pelo poder do Espírito Santo, vencendo a morte, deixando a tumba vazia. Sim, Jesus, reluzente em glória, o Senhor foi ressurreto. E porque o Senhor ressuscitou, todos nós ressuscitamos contigo. Essa vida que o Senhor tem agora é nossa por causa da cruz do Calvário e por causa do seu amor por nós. O Senhor veio nos dar vida, vida em abundância. Obrigado, Jesus. Nós oramos nessa hora pedindo que essa vida abundante possa estar sobre cada casamento, sobre cada pai, sobre cada filho, sobre cada profissional aqui nessa noite, sobre cada universitário, cada adolescente, cada criança. Que nós possamos viver uma vida, Jesus, profunda, uma vida verdadeira, que a gente possa viver essa vida viva, pela qual o Senhor morreu. Jesus, que maravilhoso paradoxo da salvação é esse, que da morte do justo veio a vida que agora escorre sobre nós, injustos, que na morte do santo, nós pecadores fomos encontrados, amados, adotados, e tomados de vida plena. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, nos ajuda nessa hora. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém. Amém.